Olá, no nosso ponto de encontro de hoje vamos conversar com o professor universitário, psicólogo José Paulo Andrade. Vamos falar sobre o Maio Amarelo que estamos vivenciando e este ano o Maio Amarelo trabalha sobre a segurança no trânsito. Aliás, é um tema muito interessante porque, como sabemos, o trânsito faz muitas vítimas anualmente em todo o Brasil. E é preciso que tenhamos mais consciência e aproveitemos o Maio Amarelo para pôr em prática os ensinamentos que o Dr. José Paulo Andrade vai nos trazer no programa de hoje. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e falar sobre esse Maio Amarelo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os espectadores, bom dia, César. Realmente é um tema fundamental para a gente trabalhar, porque o trânsito ele é um dos principais problemas de saúde hoje no mundo, né? É um problema de saúde pública, inclusive. Tamanha é a consequência do que ele traz, né? Então a gente precisa discutir realmente e trazer essa reflexão para a sociedade o tempo inteiro. Exato. E, doutor José Paulo, e para nós nordestinos, acho que o maio, que é o mês que antecede aos festejos juninos, aliás, que abre os festejos juninos, que inicia também no período chuvoso no Nordeste, porque eu costumo dizer que aqui no Nordeste nós só temos duas estações efetivamente. É ou chuva ou sol. Né? O outono e a primavera apenas para constar no calendário, mas no Nordeste é sempre assim, ou é chuva ou é sol. Já dizia o Gonzagão. Né? Exatamente. E então nós estamos exatamente no mês de maio, já iniciando o período chuvoso. Aliás, neste dia, nesta quarta-feira, dia 24 de maio, estamos tendo muita chuva aqui em Sergipe. Sim. E quando ocorre esse período chuvoso, evidentemente que os acidentes automobilísticos nas BRs aumentam consideravelmente. Então, Exatamente. esse Maio Amarelo chegou em bom momento para que possamos ter mais essa consciência, né, doutor? Sim, e assim, um dos grandes problemas hoje que causa bastante vítima e bastante agravo, né, na verdade, não só vítimas fatais, mas como incapacitações que acontecem na grande maioria das vezes, exatamente por conta da velocidade, né? A gente tem 3 elementos que fazem parte do trânsito, que é o condutor, a via e o veículo. Esses 3 pontos são fundamentais para um veículo, para um trânsito seguro. E um dos principais elementos desse processo é exatamente o condutor. Né? Por isso que o Maio Amarelo ele vem como uma reflexão para que a gente, enquanto condutor, ou para todos que participam do trânsito, porque não é só quem dirige, né? O trânsito é composto por o veículo, pelo pedestre, pelo motociclista, pelo ciclista, pelo carroceiro. Isso. Então, quem está no transporte público também. E um dos principais elementos que fazem esse trânsito ficar mais seguro ou inseguro, além da estrutura, obviamente, além da questão da condição do veículo, da condição da via, mas principalmente é o comportamento humano que faz a diferença nessa questão da segurança no trânsito. Né? Hoje em dia, toda a sociedade, de modo geral, como o senhor bem colocou, está envolvida no trânsito. Ninguém hoje se desloca senão mediante o trânsito, né? Utilizando o transporte público ou particular para se deslocar para o seu destino, para o seu lazer, o seu trabalho. Eu noto que falta talvez por parte do poder público mais campanhas educativas, porque o condutor, por si só, ele para se tornar habilitado, para ter uma carteira de habilitação, ele passa por um processo de aprendizagem, numa autoescola, faz teste no Detran para comprovar sua habilidade. Teste psicológico, inclusive teste psicológico. E o pedestre, que é um agente de trânsito, né, direto, uma pessoa envolvida no trânsito, não é verdade? Ele não tem esse treinamento, ou talvez não tenha, como deveria ter, essa informação através dos veículos de comunicação patrocinada pelo poder público, né, que cuida do trânsito. O senhor também olha por esse lado, por esse prisma, não? Sim, concordo com você e eu diria mais, sabe, César? A questão disso teria que começar já no ensino fundamental, na pré-escola, inclusive, porque a gente está falando de comportamento, a gente está falando de conscientização. Se a gente conscientiza depois que o sujeito já está adulto ou mais ou menos formado, isso tem um efeito? Tem um efeito. Mas se a gente começa a formar esse pedestre, esse cidadão que vai estar no trânsito, se movendo de um lado para o outro, desde pequeno, desde da pré-escola, e aí a gente precisa ter mais investimentos realmente sobre essa condição, isso vai tornar vai fazer com que a sociedade, mais para frente, ela já
vá crescendo com a consciência. Porque senão a gente fica só naquela questão da punição, né? A gente às vezes tem as regras, tem as leis que são fundamentais, mas se as pessoas não têm consciência do papel, da importância do que elas têm de cuidar de si e do outro, eu paro quando eu vejo um radar, mas se não tiver o radar eu acelero novamente, né? E é isso que a gente precisa, e que o Maio Amarelo vem chamar a atenção, porque quando ele fala no trânsito, escolha a vida, exatamente ele está falando sobre o comportamento, que é uma escolha. A escolha é uma condição humana, eu consigo escolher, mas se eu tiver consciência, se eu não for fazer isso só porque eu não quero ser multado, né? Então, não somente como psicólogo, mas também enquanto professor, o senhor entende que a educação para o trânsito deveria ser uma matéria curricular já desde os primeiros anos da criança na escola. Exatamente. E isso, inclusive, é um projeto da própria ONU, né? da própria Organização Mundial de Saúde. E uma coisa que é importante, veja, que é de até pouco acesso e pouco conhecimento. A gente está vivendo hoje a segunda década de ação para a redução da violência no trânsito no mundo, que a gente chama de década de ações contra a violência no trânsito, que a ONU já fez a primeira, que foi de 2011 a 2020, foi a primeira década, e o tema era Road Safety in 10 Countries, que era 10 países principais que são os piores países no trânsito do mundo, inclusive o Brasil está entre o 3º e o 4º lugar no mundo de pior trânsito. E a gente tentava reduzir, o objetivo era reduzir em 50% os acidentes e as mortes no trânsito, porque a gente tem hoje em torno de 1 milhão e 300 mil mortes por ano de trânsito no mundo. É muito. Só no Brasil a gente tem atualmente 32 mil mortes por ano no trânsito. E aí esse programa ele veio exatamente para, nesses 10 anos, reduzir 50%. O Brasil reduziu 17%, né? Aí como não atingiu, a gente está na segunda. É um dado assustador, né? É assustador. É uma quantitativa bastante preocupante, porque morre nas estradas, nem poucas guerras matam tanto quanto os acidentes nas estradas. Exatamente. O que é que falta, então, para que tenhamos na grade curricular essa matéria que é tão importante para os dias até hoje? Aliás, a gente vê a grade curricular, se aprende ou se ensina tanta coisa que lá na vida prática pouco se usa, ou quase, muitas vezes não se usa, né? Os alunos hoje nem reclamado muito, e hoje, mais do que nunca, reclamam dessa condição. Então, a matéria é tão importante, um assunto de fundamental importância para os dias atuais, e ainda essa demora em se colocar em prática. O que é que demora tanto? O que é que está causando essa letargia? Eu acho que é questão de política pública mesmo, sabe? É colocar... Não, a gente até tem política pública muito bem elaborada, direcionada, só que a gente precisa colocar em prática. Porque a política pública, se não houver investimento para que ela funcione, aí que entra a questão, né, dos governos em geral, que tem esse papel de investir e desenvolver esse projeto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem em Aracaju, a gente tem o projeto Vida no Trânsito, que é um projeto que surgiu exatamente nessa primeira fase da década de ação contra a violência. E esse projeto Vida no Trânsito, ele é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Aracaju, né, e a gente chama NUPEVA, que é o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes. Ele tem várias ações, só que a sociedade ela não tem muito acesso a isso. Assim, quem está muito mais perto sabe, entende, vê que está acontecendo, mas isso precisa ser mais divulgado, inclusive, e uma das ações dele é exatamente essa parte da educação, porque é um projeto intersetorial que inclui educação, saúde, inclui segurança pública, inclui vários setores da sociedade, exatamente para que isso se espalhe, né? E se desenvolva. Segurança no trânsito, Maio Amarelo. O senhor não acha, professor, que os órgãos públicos também negligenciam um pouco com relação à execução do seu papel enquanto ordenador do trânsito, né, enquanto disciplinador do trânsito? Por exemplo, vou citar um exemplo. Aqui na Tancredo Neves, nas proximidades da sede do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bem em frente à Secretaria da Fazenda, o muro da Fazenda, tem duas faixas de pedestre em cada lado das pistas, pista dupla, e observe que as faixas estão praticamente apagadas. E o trânsito é intenso, 24 horas por dia. Para o pedestre, atravessar essa faixa é uma roleta russa constante.
É um pré-suicídio, é uma loucura para se atravessar. Porque o motorista, muitas vezes, o condutor, muitas vezes, não percebe que tem aquela faixa, ou se percebe, não para. E às vezes as pessoas, famílias, senhoras com crianças, têm essa dificuldade. O que é que falta para que se cumpra princípios tão básicos? Então, aí eu retorno àquilo que a gente já comunicou, conversou no início, né? A faixa existe, claro, a sinalização precisa ser bem cuidada, né, pelo setor público, e isso é um papel importante que o setor precisa assumir. Mas a gente volta sempre àquela parte da educação, porque tem a faixa, mas se eu, enquanto condutor, não tenho consciência de que naquela faixa é um lugar de segurança para que eu pare, para que o pedestre atravesse com segurança, pode ter 50 faixas. Se não tiver um sinal, um radar, desculpa, ou se não tiver um quebra-mola, eu não paro. A gente tem em Aracaju poucos lugares que aliás, as pessoas acho que o quebra-mola é um recurso até que extrapola tudo, né? Porque é para reduzir mesmo quem não obedece a sinalização. Aí se põe um quebra-mola que quebra às vezes a mola do carro. Nem precisava, se nem tivesse precisava, consciência, né? Pois é, eu acho que é um excesso de... um retrato da inconsciência, né, do condutor brasileiro, lamentável. Eu acho que quebra-mola só tem no Brasil, não vejo por aí, né? Não tem notícia que em outros lugares tenham, que ninguém comenta pelo menos tanto. Pelo uso que a gente tem realmente muito aqui, né? Porque a gente tem lugar que tem 5 quebra-molas em 2 metros de distância de cada um. Aqui chegou o ponto no Brasil de você te dar o endereço, a localização do endereço pelo quebra-mola. Moro próximo ao quebra-mola, depois do terceiro quebra-mola é minha casa. Tal. Verdade. Então, aí, respondendo a sua pergunta, acredito que o papel do poder público é muito mais nessa questão da educação, né? Investir em educação, claro, investir na sinalização, precisa, obviamente, investir em equipamentos modernos, isso é fundamental, mas se a gente não começa a conscientizar a população do papel dela, isso fica mais difícil, né? Doutor José Paulo Andrade, me permita uma observação. É um tema que eu gosto muito, trânsito, porque eu dirijo muito, gosto muito de dirigir e uso muito o veículo para me locomover. Sim. Mas eu observo o seguinte, que a sinalização, eu acho, em determinados pontos, deficiente, digamos assim. Por exemplo, a faixa de pedestre é fundamental, mas o condutor que vai dirigindo, ele, tendo veículos à frente dele, ele não consegue enxergar que a 100 metros, a 50 metros tem uma faixa de pedestre. É preciso que haja uma sinalização vertical, né? Uma placa, para informar que a 100 metros tem uma faixa de pedestre, para ele reduzir. Eu noto que na prática, né, no dia a dia, a gente não vê essas faixas alertando da existência das faixas de pedestre. Concordo. Isso aí realmente a gente precisa pensar em sinalizações que sejam eficientes, né? Porque tem a faixa, mas se você não sabe que tem a faixa, você está lá atrás. Frear em cima provoca até um risco de acidente, porque o condutor que vem atrás, o veículo que vem imediatamente atrás, não vai conseguir frear e vai bater no fundo e acontece aquele engavetamento, não é? É uma situação que deve ser revista. Como não é costume aqui em Aracaju, né? A gente ter essa educação de parar na faixa. Isso. Aí algumas pessoas já têm essa educação ou se sentem imbuídos desse desejo, aí freiam. Só que quem está atrás não tem essa consciência, vem muito rápido e às vezes realmente acontecem acidentes. É por isso que é muito recomendável que quando você for frear na faixa para dar passagem a um pedestre, observar pelo retrovisor se o condutor que está vindo atrás não vem a velocidade excessiva, né? Capaz de bater no carro ou atropelar o pedestre. Perfeito. Que já houve casos aqui na Aracaju, inclusive, de acidentes com atropelamento com morte, dessa maneira. Você para na faixa, o pedestre começa a fazer a travessia, o que vem imediatamente atrás não reduz a velocidade, passa do jeito que vem e pega o pedestre, lamentavelmente. Esse comentário realmente é muito pertinente, é muito sério isso, sabe? Porque e aí tudo a gente volta para a educação, né? A gente sempre volta assim. A base, quando roda e a base além da sinalização, né? Sempre a educação. A sinalização é necessária porque, como eu falei, tem a via, o veículo e o motor. O condutor ele precisa ter essa conscientização e começa com a educação. Mas se a via também não oferecer condições adequadas, isso também pode causar acidente, né? Uma via esburacada ou uma via mal sinalizada, né? Ou mal elaborada, inclusive, né? Porque assim, a gente quando tem uma via muito estreita ou uma via que não tem um planejamento adequado, isso pode também causar, né? E o veículo, que é o estado do carro, né? Assim, mas aí também começa com a educação, porque o motorista é que vai cuidar do carro. Se o motorista não se liga para isso... É verdade. E como é que, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo tema, como é que a psicologia age para ajudar na segurança do trânsito?
Bom, as pessoas têm a ideia que a gente só tem o papel de fazer aquela avaliação na hora de tirar a carteira, né? Tá, isso é um papel fundamental. Por quê? Uma coisa que precisa ficar claro é que, assim, as pessoas elas entendem, no geral, falta de conhecimento mesmo, é compreensível, que quando você faz aquele teste, o Detran, e que você reprova, né, que usa-se esse termo, que não é verdade, o termo adequado não seria reprovar, seria ser considerado apto ou inapto. Aquilo, na verdade, tem uma função de proteção do sujeito que está se candidatando à carteira e da sociedade. Porque se é perceptível que o sujeito ele não tem uma condição psicológica adequada, porque o carro é uma arma. Se ele não tiver uma condição adequada psicologicamente, e em termos fisiológicos também, porque no teste a gente consegue visualizar, além da questão psicológica, psíquica, a gente consegue visualizar também a questão fisiológica em alguns pontos que os testes nos favorecem, né, como algum tipo de transtorno, etc. Esse sujeito vai estar prejudicando pode estar prejudicando a sua própria vida ou prejudicando a vida de outros. E aí é esse o papel da testagem psicológica na avaliação do Detran. Só que o nosso papel não é só esse, a gente também tem um papel de se inserir nas políticas públicas, criar a possibilidade dessa política ser discutida, favorecer discussões a respeito, participar da construção de planos de ação, fazer planos de recuperação de acidentados, né, de reabilitação, estar junto desse processo. Que é muito importante, né? Exato, porque hoje, assim, uma das piores coisas que acontece é porque a faixa etária é entre 15 e 29 anos, que são as vítimas que quando não sofrem um óbito, né, não vêm a óbito, elas acabam tendo algum problema físico, né, consequência do acidente, e são pessoas que estão na fase produtiva, né, e que às vezes vão perder capacidade de produção e elas têm que ser reabilitadas para uma vida. Na melhor fase da vida da pessoa, né? Exatamente. Passa a ter uma deficiência, uma limitação motora, digamos assim, né? Exato. E é importante, então, que haja esse trabalho, né? Para que a pessoa possa se recompor, né, emocionalmente, né, também, né? Claro. E se inserir no mercado de trabalho e voltar a ser uma pessoa normal. Digo, com limitações, mas fazendo tudo que é possível um cidadão realizar, não é? O diferente, ele precisa ser tratado como diferente, não como questão de preconceito, obviamente. Exatamente. Mas se eu trato todos iguais, essa ideia de equidade, ela é falha, né? Porque se eu trato todos iguais, eu não considero que o outro é diferente. Eu tenho que entender as diferenças e respeitá-las. Isso é um processo que precisa acontecer. E no mês amarelo, existem campanhas, entidades que estão executando campanhas aqui em Sergipe? Você poderia citar algumas para a gente... Bom, o Maio Amarelo, ele surgiu exatamente nessa década do trânsito, que foi em 2011. Então, por isso que foi esse projeto foi lançado, a campanha da década foi lançada em maio de 2011. Por isso que o Maio Amarelo surgiu, porque foi exatamente criada em maio. Essa campanha. Foi criada onde essa campanha? Lembra? Foi na reunião da ONU, das Nações Unidas, junto com a OMS, né? É uma campanha mundial ou só? É mundial. Mundial. O Maio Amarelo é uma campanha mundial. Então, em todo o planeta, todo mundo está ligado no Maio Amarelo, na segurança do trânsito. Né? Exato. Ele foi criado em 2014. Como essa campanha da década foi lançada em 2011, em maio, aí em 2014 surgiu o Maio Amarelo. E amarelo, porque amarelo na sinalização do trânsito é atenção. Então está chamando a atenção. Aí ficou sendo Maio Amarelo. A gente tem, em setembro também tem uma campanha sobre trânsito, né? Mas o Maio Amarelo... Semana Nacional do Trânsito. Semana Nacional do Trânsito, Só que essa campanha é mundial, o Maio Amarelo. Em Aracaju a gente tem, claro, a intervenção da SMTT, né? Porque a SMTT ela faz campanhas educativas, faz blitz educativas. E como eu já citei, o NUPEVA, que é o núcleo da prefeitura, que é da Secretaria Municipal, ele está fazendo várias ações durante esse mês associado às UBSs. Né, as unidades básicas de saúde, exatamente porque o trânsito é um problema de saúde pública. Exato. Porque todo acidentado, né, é socorrido pelo poder público, né, o SAMU, o hospital, né, e tudo isso tem um custo operacional, né, e vidas que ficam ali, né, que são mutiladas, pessoas que são mutiladas ou perdem a vida mesmo. Claro. Por causa do acidente, por imprudência até, às vezes por imprudência, por imperícia, né? Esses são os maiores fatores, eu acredito, que causam acidente de trânsito.
Interessante é que, assim, o meu tema de mestrado, na época da minha dissertação, foi exatamente isso. O projeto Vida no Trânsito e associando o projeto Vida no Trânsito à saúde, à atenção básica, a saúde pública e a atenção básica, especificamente porque a gente entende que é um setor que é muito atingido, né? É para onde vai, né? Quem sofre o acidente, depois que ele faz todo o processo inicial, né, no hospital, e que ele vai precisar ser acompanhado, vai precisar de uma assistência familiar, de uma assistência pessoal, no médico da família e tudo mais. E assim, é muito, muito gratificante ver que essa questão começou a ser realmente discutida dessa forma. Tanto é que a campanha desse ano vai ser junto com as unidades básicas de saúde, porque é um processo de prevenção antes de qualquer coisa. Né? A gente só às vezes quer agir depois do ocorrido. Só que assim, a gente precisa prevenir. Se a gente prevenir, a gente gasta menos dinheiro, inclusive, do que se a gente tiver que fazer depois. É verdade. Né? Agora, você colocou um assunto interessante, um ponto interessante. Quer dizer, após o acidente, no momento do acidente, é o primeiro socorro. Os primeiros socorros são realizados na vítima, ali, atendida, levada para o hospital, unidade de saúde, tratada, curada. Mas já o after day, depois daquele fato, né? Se a pessoa ficou com sequela, né? Alguma coisa vai ter que se adequar. E aí onde é que está? A dificuldade de ter, muitas vezes, esse acompanhamento, né? Que pode ser não somente um acompanhamento físico, mas também da alma, psicológico, a pessoa se reeducar, né? Para tocar a sua vida. Então isso é importante que o poder público também olhe, se volte para essa função que é dele também, né? Essas são as políticas públicas que a gente falou, né, no início. Exatamente. Só para você ter uma ideia, eu trouxe até uma colinha aqui sobre a questão da estatística, né? Esse ano a gente já teve, até agora, 40 mortes no trânsito, segundo estatísticas do Detran. Tá lá no Sergipe, site, né? Em Sergipe, 40 mortes em 5 meses. Anos, né? Eu estava observando lá a estatística do Detran. Eu peguei no site do Detran essas estatísticas exatamente para a gente ter consciência disso, né? Ano passado foram 105 mortes. Quantas? 105, o ano inteiro. E 2021 foram 98 mortes e em 2020 foram 99. E a gente está percebendo que esse ano teve um aumento razoável, né? Porque assim, se até agora já tivemos 40... 5 meses, não chegou nem metade do ano. Então, é um perigo. Então, se a gente for ver o total, foram mais de quase 1.500 pessoas no ano passado, entre mortos e agravados. Foram quase 1.500 pessoas com consequências do trânsito. Isso é muito, né? Se a gente for ver proporcionalmente, Sergipe, Aracaju, proporcionalmente, é a cidade do Brasil que tem mais carros, né? A gente tem basicamente um carro para cada 2 pessoas. É verdade. Volta tudo ao ponto de inicial da nossa conversa. Tudo reside na educação. Então é preciso se repensar e cobrar, né, das autoridades a inclusão da matéria obrigatória na escola, desde o pré-escolar, sobre trânsito, como o pedestre deve fazer para atravessar uma via, né? Como o condutor deve se comportar dirigindo um carro. Tudo isso noções básicas para que a pessoa vá adquirindo ao longo da vida, na infância, adolescência, juventude, se conscientizando, que a conscientização é tudo, né? A gente vê, por exemplo, né? Motoqueiro, a gente cita motoqueiro porque é um negócio terrível. Não é só aqui não, mas no Brasil todo. Quer dizer, é um veículo que não tem nenhuma proteção. O para-choque é o tórax do motoqueiro, do piloto. E eles fazem peripécias ali, ultrapassam lá, vai aquele queda de asa, vai. E, de repente, quando se cai no chão, no asfalto, é quase que fatal, né? A grande maioria das vítimas hoje são de motoqueiros. De motos. Porque... a história, a falta de consciência, que o motoqueiro, como ele está num veículo mais frágil, se vem num Fusca, vem lá uma carreta, o que é que o Fusca tem que fazer? Tem que, né, procurar se esconder, né, se proteger. É o caso da moto. A moto é um veículo menor do que um carro convencional e por essa é uma das razões pelas quais ele não é sempre visto, né? Você chega no cruzamento, o condutor procura que apareça, fica na expectativa que apareça um carro, um veículo, né, normal. Isso. Ou uma caminhonete, um ônibus. Não, e a moto, ela vem escondidinha, miudinha. Às vezes não dá para ver quando você percebe está em cima. E outro detalhe, eles arrancam na velocidade bem maior do que um carro convencional. Então o sinal está fechado. Quando abre, você pensa que o carro está vindo, quando você quer acelerar, a moto já está em cima. Está lá na frente. Está na frente, entendeu? E assim, infelizmente pela falta de consciência mesmo, até de educação, né?
Às vezes os pilotos de motos acham que podem fazer determinadas manobras que não podem, porque além de ser perigosa para eles, é perigosa para a população em geral. Né? Porque a moto não autoriza você a fazer qualquer coisa. A moto é um veículo mais flexível, flexível, assim. Você tem mais facilidades de locomoção, economicamente bem mais, né? Mas ela precisa seguir regras da mesma maneira que todos os outros respeitar motoristas, semáforos, né? Respeitar pedestre, velocidade, tudo, né? A sinalização, andar sempre pela direita, ultrapassar pela esquerda, nunca pela direita. Exato. Eles são zeros e vezeiros para fazer ultrapassagem pela direita. Quando você menos espera, você vai dobrar, o motoqueiro do lado direito. Porque você tá esperando que alguém vai ultrapassar pela esquerda. Exatamente. Né? Quando você vê, está lá na direita, você nem se preparou para aquilo. Aí toma um susto. Né? Mas, doutor José Paulo Andrade, psicólogo, professor universitário, foi um prazer muito grande conversar nesse ponto de encontro sobre esse momento tão importante que é o Maio Amarelo. Sim. Cuja campanha é exatamente segurança do trânsito, como o senhor já falou, uma campanha que foi criada pela ONU em maio, na década passada, mas que tem uma importância muito grande para os dias atuais. E, com certeza, sempre necessário, porque o trânsito continua evoluindo, né? As pessoas, a população aumentando, a quantidade de veículos aumentando. Então, o trânsito, pelo menos a gente pode antever, que vai vigorar, sendo a importância dele vai ser tamanha, cada vez maior ano a ano, né? Então, e precisando de melhor infraestrutura para eles funcionarem. Exatamente, investimentos novos, novas vias, tudo, né? Esse transporte público mais eficaz, se tivesse mais transporte público, a gente usaria menos o carro. Exatamente. Quer dizer, a gente tem transporte público, mas assim, a qualidade às vezes deixa a desejar. E aí, se você tiver um transporte público de qualidade, isso diminui a quantidade de veículos na via. Com certeza. Às vezes as pessoas não gostam quando a gente fala, quando a imprensa inclusive cobra, mas acredito que Aracaju é uma das poucas capitais do Brasil que não tem ônibus com ar-condicionado. Tem muitos lugares que já tem, realmente. Aí, muitos, São Paulo, Rio, Brasília, você observa lá, a pessoa vai trabalhar de paletó e gravata, né? Então no ônibus, tranquilo, chega lá do jeito que quando solta no seu local de destino, desce do ônibus da mesma maneira como entrou. Aqui, se você botar um paletó e gravata, pegar um buzu, meio quando ele chegar no local de trabalho, tá todo suado, tá um pano de cuscuz, é terrível. Aqui, de fato, a gente precisa melhorar um pouco nessa condição de transporte aqui. A gente ainda tem uns detalhezinhos de infraestrutura, transporte público precisa ser repensado pelas autoridades. Mas, doutor José Paulo, fique à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa sobre o Maio Amarelo, sobre a psicologia do trânsito, sobre o que podemos fazer para melhorar esse trânsito nosso de cada dia. Bom, o que eu posso dizer é que assim, a responsabilidade é nossa, né? Quando a gente está no trânsito, tanto o pedestre, quanto o motorista, quanto o motoqueiro, quem está lá, a responsabilidade é individual. Porque, assim, tanto é que a gente fala de direção defensiva, né? Quando a gente, por exemplo, está dirigindo. Para eu entender que eu sou o responsável, em primeiro lugar, pela minha vida e pela vida do outro. Então, eu sempre tenho que pensar que o que eu fizer vai ter consequências, tanto para mim quanto para o outro. E isso, se eu não tiver que aí começa com a conscientização, essa responsabilização é fundamental. Então, que todos nos sintamos responsáveis pela segurança, pela qualidade do trânsito. Claro, a gente sabe que tem outros fatores, como via, condição de infraestrutura, temos, mas a gente não pode esquecer do nosso papel. Porque o grande problema do trânsito, antes de qualquer outra coisa, também é comportamental. Se eu não entendo que meu comportamento ele influencia na minha vida e na vida de outros, eu posso, né, posso ter todas as condições boas, posso ter toda a melhor via, posso ter todo o transporte público, mas eu vou acabar prejudicando alguém se eu não souber da minha responsabilidade. E do pedestre também, né? Claro que o pedestre tem as limitações, mas saber onde atravessar, porque a gente vê muito pouca gente usando a faixa de pedestre, todo mundo atravessa em qualquer lugar porque é mais fácil, né? Exatamente. Você tem, às vezes, rampa, a pessoa não usa rampa, até porque precisa melhorar a segurança, tudo bem. E N coisas, o motoqueiro a gente já comentou agora, né? Eu só queria deixar essa reflexão que, assim, nós somos responsáveis, por isso que a campanha no trânsito, escolha a vida. A sua vida vale a pena, a sua vida é importante. Então, quando você estiver no trânsito, lembre que você tem uma vida e que você tem outras vidas que dependem da sua vida também, e que você é responsável por isso. Né? Porque se a gente pensar em cada um como nós somos responsáveis, muita coisa, às vezes,
pode melhorar, sabe, César? Então, é isso. E vamos, não só no maio, o maio é um mês de sensibilização, é um mês de reforçar essa mensagem, mas é o ano todo, é a vida inteira que isso precisa acontecer, né? É verdade. Então é isso. Tá bom, no nosso ponto de encontro de hoje, conversamos com o professor e psicólogo José Paulo Andrade, falamos sobre o Maio Amarelo, campanha em todo o mundo sobre a prevenção de acidentes no trânsito, a segurança no trânsito. Vamos então ser mais conscientes e observarmos a sinalização e respeitar sempre o pedestre. O ponto de encontro de hoje fica por aqui. Sigam acompanhando a programação da Rádio Web TCE. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até logo.